Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a Taesa, tanto a TAE 3, 4 e 11, comentar um pouquinho, assim como foi feito no vídeo da transmissão paulista, sobre o que de fato faz preço, o que eu estou achando que faz preço, o que eu acho que faz preço, na verdade, para a Taesa, no intuito de atingir vocês, investidores. Acho que não tem nenhum especulador na Taesa nesse momento, né? E nem deve ter nunca, mas tentar otimizar os aportes que a gente faz para o longo prazo. Tá certo? Thaís é uma baita empresa. Tem vídeo aqui no canal falando sobre preço justo, preço teto, dividendos, toda aquela coisa bonita, os fundamentos. Hoje eu vou tentar trazer uma visão macro do que faz preço e momento para a empresa, para o setor, tanto de utilidade pública, mas também pode ser especificamente para o setor de energia elétrica, né? Se você preferir utilizar e investir somente nesse setor. E aí, no final, as análises de pontos de compra e venda para 3, 4 e 11. Taesa, então, é o assunto de hoje, pessoal. Passo para o disclaimer rapidinho e vamos para o primeiro gráfico, que já é conhecido de vocês. Caso se interesse pelo vídeo da transmissão paulista, eu já deixo aqui no card para você da transmissão paulista, feitos ambos dia 29. Nossa, já estamos no final do mês de abril de 2022. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu quero trazer com vocês com esse gráfico bonito, né? O gráfico em azul, a linha em azul, é justamente o nosso DI futuro, né? Quanto que o mercado está precificando a Selic para daqui a 10 anos. É o DI de 2030, tá? Então nós podemos perceber facilmente aqui que ele subiu e subiu bastante. Deixa eu utilizar a própria cor azul para ficar mais fácil para explicar. Tivemos a pandemia, que ele subiu aqui no susto, depois com os cortes das taxas de juros caiu para caramba, tá? Para os seus patamares aqui. No caso, juros futuro, o pessoal caiu aqui no máximo para 6,55% em 2030, vencimento em janeiro de 2030. Depois voou. Está hoje em aproximados aí 12,10%, tá? É importante o juros DI, o CDI no caso, né, que ajuda a precificar o nosso CDI, ele tem uma correlação negativa com as empresas de utilidade pública, tá? Quando um sobe, o outro desce, tá? Aí você vai me perguntar, por que a Taesa, por que raios, não caiu durante toda essa empinada aqui da nossa curva de juros, na abertura da curva de juros e de fato na economia real, a Selic subindo, subindo, subindo? Pois bem, o dinheiro que ambos disputam é parecido. Aquele cara que quer segurança vai para a renda fixa, CDI. Aquele cara que quer menos volatilidade e também, de certa forma, segurança na bolsa, renda variável, tende a utilizar a utilidade pública. Então vamos dizer que a disputa pelo dinheiro de ambas é parecida. Tá? Então quando um sobe, tá, o outro tende a ter dificuldades ali. Tá? Quando o juro real fica maior, o dinheiro tende a sair de utilidade pública e vai mais para o juro real, já que é fixo ali. Utilidade pública representa, de certa maneira, um certo mau humor ali em volatilidade. Tá? Pois bem, pessoal, qual que é o cenário atual e por que eu acho que a Taesa, assim como a Transmissão Paulista e diversas empresas de utilidade pública não caíram, tá? Porque junto com essa subida estratosférica do nosso DI, conseguimos também uma subida fortíssima da nossa inflação, tá? Uma subida fortíssima de 2020 até 2022. Esse é o gráfico de inflação acumulado em 12 meses. Nós estamos aí com 11,75 aproximadamente, tá? E a inflação é justamente o que força ou que bomba os resultados de utilidade pública, já que os reajustes, quando o governo não se intromete, são feitos pela inflação mais um pouquinho, né? Sempre rola ali um Qzinho, um BDIzinho, tá? Então a inflação, na verdade, foi uma aliada, na minha opinião, do setor, para que ele não perdesse, por exemplo, a atratividade em relação aos juros DI. Ah, mas por quê, Bruno? Porque os reajustes das companhias, tá? Elétricas, por exemplo, são feitos via inflação. Então a inflação subiu junto aqui. Eu vou pôr o laranja como sendo inflação. Hoje, a inflação está em 11,75, muito próximo do DI futuro, que tá, quando eu recortei, estava 11,99. Ou seja, não está pagando nada. Está zero a rentabilidade da renda fixa aqui, tá? No DI, comparado aqui com o DI de longo prazo, 2030. Já as hidrelétricas, já as empresas que têm concessões públicas e fazem os reajustes pelo IPCA, eles estão um pouquinho acima. Não muito, mas um pouquinho acima. Vamos pôr em verde aqui uma rentabilidade hipotética. Um pouquinho em cima, porque eles fazem o reajuste acima da inflação. Tá? Então, na continha, vale a pena eu ir para a renda fixa ou
utilidade pública por hora utilidade pública. Lógico, as empresas redondinhas, como é o caso da Taesa, Transmissão Paulista, tá? Energias do Brasil, Engie, Equatorial, CPFL, tá? Empresas que estão redondinhas nesse momento. Então, a atração por dinheiro ainda ganha utilidade pública, na minha opinião, devido a esse cenário. Qual que vai ser o cenário ruim? Tá? Quando o laranja, que é a inflação, desenhada para vocês nesse gráfico, ele começar a fazer isso aqui, ó. Tá? Esse é o cenário ruim. Ele começar a cair, enquanto que, tá? Junto com essa queda, deve vir também os reajustes e lucros crescentes das empresas de utilidade pública, e isso vai ter uma problemática se o CDI se mantiver. Se a curva de juros não fechar, ela só ficar flat, ficar plana. Tá? Porque aí o juro real vai aumentar, tá? A aplicação em renda fixa vai ter um juro real, e ele vai aumentando conforme o juro se mantém alto e a inflação vai convergindo para a meta. Tá? Então, eu acho que até a inflação convergir para a meta do Banco Central, que se não me engano é 5%, tá? Nesta queda de inflação, dificilmente os juros vai ser cortado. Ele vai ter manutenção. Então, a manutenção dos juros alto, junto com a queda da inflação... Ops, trocar de cor. Junto com a queda da inflação... acertar aqui o laranja, agora sim. Junto com a queda da inflação, durante esse período aqui, pessoal, se ele existir, vai ser o período ruim para a utilidade pública, porque aí os juros vai ter, renda fixa vai ter um rendimento real bem interessante, tá? E até crescente com a inflação convergindo para a meta, tá? E se não foi cortada a taxa de juros, bom, tá? Os reajustes não existirão mais para cima na utilidade pública, porque a inflação está indo para baixo, e o rendimento real só aumentando da taxa de juros. Então, esse é o único cenário, pessoal, né? Vou pôr em amarelo aqui, tá? Para vocês, grifadinho, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Esse é o único cenário, tá? Que nós temos de dificuldade. Quando os juros mantém alto, ou até sobe, né? Acho difícil, e a inflação começa a cair. Beleza? O que pode pressionar os juros altos por muito tempo? O Fed, por exemplo, ou o Banco Americano, ou bancos de países desenvolvidos começarem a subir os seus juros. E o Brasil, para tentar conter câmbio, por exemplo, continuar com essa vantagem do carry trade. De, olha, vou oferecer o maior juros real do mundo aqui. Então, mesmo a inflação caindo, eu vou olhar para as outras taxas de juros e vou pagar mais. Isso pode forçar até um rendimento real na renda fixa grande. Se você tem essa tese, saiba que é um bom momento para você ir comprar menos utilidade pública, porque elas estão subindo bastante agora e talvez o cenário macro para daqui a 1 ano, 6 meses, depende do seu. Tá? O meu é para 6 meses. Tá? Eu acho que em 6 meses nós vamos ter o fechamento da inflação e a manutenção da Selic, por causa de inflação, por causa de câmbio, por causa de diversas dinâmicas que nós temos para esse ano. Então, lá em setembro, por exemplo, a gente pode ter a inflação arrefecendo. Tá? Enquanto que a Selic vai estar na manutenção entre 12,75 e 13,25. Logo, a curva de juros vem antes da Selic. Tá bom, pessoal? Ela fecha antes quando for fechar. Mas eu acho que lá naquele momento vai ser um pouco complexo, tá? Para a utilidade pública. Então, para o finalzinho desse ano aqui. Mas você pode não ter essa tese. Tá? Vamos supor que a sua tese, vamos apagar aqui, seja a dinâmica. O Banco Central nosso aqui, pessoal, foi super rápido em aumento de juros, certo? Então, subiu os juros 1,5%, 1%, independente, não foi nada político, mandou bala. Subiu. Ele pode ser também muito ágil em cortar taxa de juros. Tá? Cortando taxa de juros, pessoal, e a inflação pode arrefecer, ou pode subir, ou pode se manter, não sei, provavelmente a inflação vai estar caindo, né? Para ele cortar taxa de juros, a inflação tem que cair. Então, se o seu cenário for esse aqui, ó, os dois caindo rapidamente, certo? Aí a utilidade pública continua com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo alfa atual, né? Porque a gente não vai ter a renda fixa pagando um prêmio bom, uma rentabilidade real boa, um retorno real bom, tá? E a utilidade pública tem o viés dos dividendos, tem o viés ali de repente fazer uma aquisição em concessão pública, pagar um yield, um dividend yield maior do que está pagando a renda fixa. Ou seja, a utilidade pública, as ações têm mais ferramentas para se tornar mais atrativa, tá? Nesse cenário. Porque se o cenário for de estabilização da Azul, tá? Aí um problema, na minha opinião, pessoal, isso aqui é tudo opinativo, tá?
Aí esse gap aqui, ó, tá? Vai ser o rendimento real da renda fixa, tá? E aí não vai ter mais reajuste porque a inflação está caindo, convergindo para a meta. E vamos ter aí uma dificuldade, porque ambas disputam quase que o mesmo dinheiro. Quase. Não é necessariamente o mesmo dinheiro, mas é quase. Tá certo? Bom, aqui é o juros DI 28, pessoal, que por hora tá bem lateral, né? Tá bem consolidado. Então, já mostrando aí que o meu cenário está se estruturando, tá? De uma renda, de uma curva de juros estável, nem fechando nem abrindo, para os próximos meses. Se a inflação convergir para a meta ou for diminuindo, né? Logo, o problema vai ser a competição vai aumentar. Problema não, a competição vai aumentar para a Taesa, para qualquer empresa do setor de utilidade pública. Bom, pessoal, vamos lá. Taesa 3, começando com os gráficos aqui, ó. Mínima, máxima, mínima, tá? Batata é o nosso alvo? Batata é o nosso alvo, tá? Então vocês acompanharam aqui 15 e 20, tá? Basicamente pegar quanto subiu, tá? E também tendência de alta, quanto cai quanto. Então ela caiu 3, 4 vezes, 5 talvez. Como a primeira a gente nunca sabe quando vai acontecer, então 1, 2, 3, 4 vezes, 4 aportes otimizados, foi o que eu falei no começo do vídeo, tá? Taesa 3, pessoal, quando cai de 11 a 11,5%, 11 a 12%, de R$1,40 a R$1,60, vamos pôr uma gordurinha a mais, tá? É oportunidade. Então agora, R$1,40, R$1,60, vamos pôr uma gordurinha, e de 11 a 11,5%, tá? A gente já sabe, otimizados os aportes serão caso os preços venham para cá, tá? Nesse momento, se eu compro R$100, pô, compra 90, compra 80. Você sabe que aqui o canal fala para vocês como a gente chega nesses alvos de volatilidade. Não é fundamento melhor, pior, pessoal, aqui é volatilidade. Beleza. Tá na hora de esperar o vermelho. O azul vai ser o próximo a partir daqui, tá? Aproximadamente. Tá certo, pessoal? Em termos de preço, tá? Pegando essas vendas aqui. Só corrigir aqui. Aqui. Tá? Tô falando aí de 13,70. Tá? Vamos ver o próximo aqui. Tô falando de 13,80. Mais um. Aqui também, né? Tô falando de novo de 13,60. E vocês já entenderam, né? A gente vai construindo esses pontinhos de 13,80, 13,60, 13,90, 13,60, pessoal. É ali o fim da demandinha clássica dela. Se quando ela cair, se cair, nós tivermos o mesmo cenário macro, pô, sem rendimento real, inflação ainda nos 11 e pouco, CDI nos 11 e pouco, utilidade pública é melhor do que renda fixa, pessoal. Continha de padeiro ali, certo? Se ela cair e o cenário estiver diferente, se for o meu cenário, por exemplo, quando ela cair, inflação caindo e CDI subindo ou se mantendo, talvez você compre metade do que você compraria e a outra metade você põe em renda fixa. Não precisa ser gênio, não precisa lutar contra o que está pagando mais. O dinheiro vai na menor resistência, né? O caminho dele ali. Beleza, pessoal? Fora isso, a Taesa é espetáculo. Tá? Essa análise que eu tenho para fazer dela. Taesa 3, Taesa 4, a mesma coisa, pessoal, só é um pouquinho mais salgada aqui a queda. Estou falando aí de 12 a 13, 12,5% a 13,5%. Tá? 1,70 a 1,90, vamos por assim. Tá? Mais ou menos nessa magnitude. Tá? Gerando alvos ali em 13,71, 14,8. Tá? 13,34 também. Tá no alvo aqui de alta, certo? Entre 15,62 e 14,94, alvos que vocês tinham no vídeo passado. Beleza, pessoal? Então nada muda, tá aí 3, tá aí 4. Quando eu vou para 11, um pouco mais volátil, tá? Essa daqui voando, né? Testando diversas vezes o canal de alta, a parte superior do canal. Tá? Olha onde tá a parte inferior, pessoal. Tá longe. Longe. Nem pro meio do canal tá voltando direito, tá? Esse canal aqui, olha, vem de muito longe. Deixa eu tirar os desenhos aqui para ficar limpinho. Ó, esse canal, pessoal, vem aqui de baixo. Vem aqui de 2016. Tá? Canal, putz. Há quanto tempo que a Taesa vem andando entre, né, nunca perfeito, né? Mas vamos lá. Diversas vezes aqui andando nessa tendência. Vai mudar a tendência? Na minha opinião, não. Tá? Vai continuar a tendência. Certo? No caso, a Taesa 11,
ela é mais volátil, certo? Então vamos por aí também de 11 a 13,5%, de 4,50 a 5,50. Tá? São as quedas para otimização de aportes. Tá? Caiu tudo isso e o cenário macro continua o mesmo, pessoal, tá? Sem retorno real da taxa de juros, por exemplo, longa, curva de juros longa, beleza. Vamos aportar aqui mais do que o dinheiro que a gente aporta todos os meses. Se é R$ 100, pô, vamos aportar 150, caso ela dê esse presentão aqui de volatilidade. Raramente acontece, tô falando aí de 2021 até esse momento, foram 2 vezes. Tá? Então, do começo do ano passado até dia 29 de abril, que eu falo com vocês, 2 vezes para a ordem cadastrada ser startada, pessoal. Então, enquanto ela não vai dando esse trade, você vai aumentando o seu banquinho, quanto você põe de dinheiro nessa ordem cadastrada. E aí, poxa, quando for tocar, você tem a opcionalidade, na minha opinião, né, de fazer um trade ou de fato aportar mais. Mas essa é a minha estratégia, né, pessoal? Ir fazendo banquinhos, reservas, tá, nas companhias que eu quero ter para longo prazo, de acordo com o cenário macro, de acordo também com as ordens técnicas, certo? Fora isso, essa é a atualização, tá? Tenho cards aqui, principalmente a transmissão paulista para vocês. E eu acho que agora o próximo vai ser BB Seguridade. Falta atualizar ele. Tchau, tchau, pessoal.